Continuando com a aula de transistores. Dessa vez a gente vai ver as correntes e tensões em um transistor PNP. Então, primeiro, vamos analisar quais são os pinos da simbologia deste transistor. Primeiro, onde é que fica o emissor? Fica na setinha. Emissor fica na setinha. Onde é que fica a base? No meio. Onde é que fica o coletor? No lado oposto do emissor, então lá embaixo. Perfeito. Identificamos o pino de emissor, da base e do coletor. E agora? Precisamos saber se esse transistor é PNP ou NPN. A setinha da simbologia do transistor aponta para o N. A setinha desse transistor está apontando para a base. Então a base é N. A base, o tipo da base é oposto ao emissor e coletor. Então, se a base é N, o emissor e coletor é P. Então, esse transistor é PNP. Perfeito. Lembrando que a setinha da simbologia do transistor também nos diz que a corrente vai fluir desse sentido. Então, a corrente vai vir do sentido do emissor e ele vem do emissor e vai para a base e o coletor. Então a corrente do emissor ela vai se dividir entre a corrente da base e entre a corrente do coletor. Então podemos afirmar que a corrente do emissor é igual à corrente da base mais a corrente do coletor. Perceba que a afirmação é válida tanto para a NPN como para o PNP. O que muda é que desta vez a corrente do emissor ela entra pelo emissor e não sai como no NPN. A corrente então ela vai entrar pelo emissor, vai sair pela base, né? Uma das correntes, e quando ela passa pela base, ela meio que passa por um diodo. E esse diodo geralmente é 0,7 volts, mas pode variar dependendo da questão, do autor, do transistor real, enfim. Esse valor quem define é o professor, é a questão ou é o fabricante do transistor. O quanto que vale a tensão do emissor base. Tensão emissor base. Não é base emissor, é emissor base. E para a base coletor, o emissor coletor quer dizer em que a corrente do emissor passa pelo emissor e vai para o coletor. Então você tem uma corrente EC. Qual que é a tensão EC? Assim como no NPN, no PNP também varia. Varia entre 0 e VCC. Será 0 na saturação, que quer dizer um curto. Será essa variação quando estiver na situação de ativo. E será o VCC quando estiver no corte, ou seja, não está conduzindo diodo. Vamos ver os cenários. A situação de corte. Quando que ocorre? Quando a tensão na base ela foi igual ou equivalente à tensão do emissor. Porque no PNP, se a base for P e o emissor for P quer dizer positivo. A base está sendo High na situação da direita. Então é 5 volts. Então neste caso 5 volts, não tem variação ali. Então quer dizer que não vai conduzir nesse caso. Então o transistor está no modo de corte e não há condução e o LED não liga. Então se a gente observar, o LED não está ligando. Eu posso representar esse circuito da esquerda como da direita. Tem um diodinho, né, entre a base e o emissor e um circuito aberto entre o VCC e o coletor, o emissor e o coletor no caso, né? Pronto, então nesse caso a corrente do emissor é zero, que é igual a corrente do coletor, que é igual a corrente da base, tudo zero. A tensão emissor-coletor vai ser igual à tensão de VCC e a tensão emissor-base vai ser a tensão da base menos VCC, que nesse caso daria zero, mas poderia ser diferente. Situação ativa.
Este caso aqui acontece quando o transistor está conduzindo e está controlando o fluxo de corrente entre o emissor e o coletor. Então, a relação é verdadeira, na relação número 1, que a corrente do emissor é igual à corrente da base mais a corrente do coletor. A tensão é B, a tensão emissor base é de 0,7 V, como a gente discutiu. A corrente no coletor vai ser o beta multiplicado pela corrente da base, igual no PNP. E a tensão emissor-coletor vai ser a tensão total menos a tensão do emissor. Porque no caso, se tivesse um resistor lá em cima, você teria que considerar o resistor lá de cima, o resistor do emissor, menos VC, que é a tensão do resistor, mais a do LED. Então esse seria a VEC. Tem que fazer basicamente uma lei de Kirchhoff das tensões. A gente vai ver também a lei de Kirchhoff quando for fazer as atividades. Pronto, então a situação ativa, né, que há o controle de corrente. Na situação de saturação, basicamente o transistor ele vai conduzir totalmente, né? Ele vai deixar que todo o fluxo de corrente entre o emissor e o coletor ocorra sem nenhuma atrapalha. Então a gente pode representar o circuito da esquerda como da direita no modo de saturação para o transistor, né? E se a gente observar, a corrente do emissor será igual à corrente do coletor mais a corrente da base. A tensão do emissor base continua sendo 0,7 e a corrente no coletor vai ser a tensão, o VCC, sobre RC. Claro que isso pode variar dependendo do circuito. Eu estou usando como referência esse circuito aí. Mas se tivesse outro resistor, se tivesse um diodo, enfim. A depender do que tiver no circuito, vai modelar essa fórmula da corrente do coletor. Então não se apegue a fórmulas, aprenda a analisar o circuito e deduzi-las. E por último, a tensão emissor-coletor vai ser zero porque vai atuar como um curto-circuito, né? Por isso que ele fica no modo de saturação. Então, resumindo, assim como no transistor PNP, que eu não criei a seção de resumo, assim como no transistor NPN, o transistor PNP também tem os três modos, que é o modo de saturação, o modo de região ativa e o modo de corte. No modo de saturação, o transistor ele opera como se fosse uma chave fechada. Então, nesse caso aqui, em que você tem um curto entre o emissor e o coletor, no modo corte, o transistor funciona como uma chave aberta, neste modo aqui, em que há um espaço, há um vazio, há um vácuo entre emissor e coletor, permitindo que não haja condução entre emissor e coletor. E no modo ativo, é o funcionamento onde ele controla o fluxo de corrente, né? Entre emissor e coletor, baseado nas fórmulas do coletor, né? Que é o beta vezes IB. E é isso. Muito obrigado.